Olá pessoal, sou o professor Adriano, estou aqui novamente com vocês para darmos continuidade aos conteúdos que serão abordados na disciplina de Educação Física no Super Enem 2022. Vamos hoje iniciar o nosso segundo e último módulo da disciplina de Educação Física. Nesse segundo módulo, nós iremos tratar basicamente da relação entre corpo, atividade física, exercício físico e saúde. Ainda dentro da competência 3 da matriz do Enem, que vocês já viram lá no primeiro módulo, mas agora especificamente falando da habilidade 10, que é reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Ok? Vamos lá? Esse módulo, nós iremos contemplar então alguns conteúdos. Atividade física, exercício físico e saúde, vamos conceituar. Capacidades físicas, vamos entender o que são as capacidades físicas, quais são elas. Vamos entender o que são as doenças crônicas não transmissíveis e como a educação física ajuda no combate a essas doenças. Vamos falar um pouco de sarcopenia e osteopenia. E vamos tratar também de alguns distúrbios, alguns transtornos alimentares, também relacionados com o exercício físico, ok? E ao final do módulo, resolveremos alguns exercícios no estilo Enem. Então vamos lá? Vamos iniciar nossa aula? Então vamos falar aqui da atividade física, exercício físico e saúde. Você sabia que há diferença entre atividade física e exercício físico? Quando falamos de atividade física, o que vem à sua cabeça? Quando falamos de exercício físico, no que você pensa? Pois é, há uma diferença. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a atividade física, ela é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, incluindo atividades realizadas no nosso trabalho, nos jogos, na execução de tarefas domésticas, nas viagens e também nas atividades de lazer. Por exemplo, ir ao supermercado. Nós precisamos nos deslocar ao supermercado. Então, se eu for ao supermercado caminhando, se eu for ao supermercado correndo, ou se eu for ao supermercado de bicicleta, pedalando ou de skate, eu estou ali realizando uma atividade física. Quando eu paro em casa para de repente lavar um prato, lavar uma colher, lavar a louça, eu estou ali realizando uma atividade física. Quando eu vou varrer, quando eu vou passar um pano na casa, eu estou realizando uma atividade física. Então, atividade física é qualquer movimento corporal em que eu tenha um gasto de energia, um gasto energético. Eu saio do meu estado de repouso, ok? Tudo isso é atividade física. Aqui algumas gravuras que eu trouxe para vocês, né? O passar a vassoura na casa, o subir uma escada, alguns degraus do seu condomínio ou mesmo do seu trabalho, né? Então, eu escuto muita gente, mas hoje eu já fiz bastante atividade física. Ok, você já fez bastante atividade física. Menos ruim seria não fazer, muito ruim seria não fazer nenhuma atividade física. Mas o importante é que nós façamos exercício físico e não atividade física. E agora vocês vão entender o porquê que devemos fazer exercício físico. Por quê? Porque diferentemente da atividade física, o exercício é toda atividade física, porém existe um planejamento, existe uma repetição, existe uma padronização e, além disso, uma orientação de um profissional de educação física. E com esses exercícios físicos, nós fazemos exercício físico para atingir um determinado objetivo, seja de qualidade de vida, seja de saúde, tá bom? Como eu falei para vocês, o exercício é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva,
que tem por objetivo a melhora e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Então, vamos praticar exercício físico, mas se não pudermos praticar exercício, continuemos realizando as nossas atividades físicas diárias, do cotidiano, ok? E aqui exemplos de exercício físico. Vocês viram na gravura anterior que tinha lá representando alguém subindo uma escada. A partir do momento que eu subo dessas escadas com um objetivo, uma coisa sistematizada, uma coisa planejada, esse subir a escada deixa de ser uma atividade física e passa, como aqui na imagem, vocês estão vendo, ó, passa a ser um exercício físico, porque ali tem um fim, tem um objetivo para minha saúde ou para minha qualidade de vida, tá? Aqui a gravura de crianças praticando natação, né? Então, tudo isso a gente relaciona com exercício físico, ok? Vamos lá. Agora, já que a gente fala tanto de exercício físico, quais são os benefícios desse exercício físico para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, né? E aí, o exercício físico ele é importante porque ele desenvolve o ser humano em todos os seus aspectos, integralmente o ser humano. E aí eu vou trazer para vocês, ó, ele ajuda na redução da gordura corporal, ele melhora a minha aptidão cardiorrespiratória, cardiovascular, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais calorias, ele vai atenuar aquelas comorbidades que de repente eu venha a desenvolver, até mesmo por ordem genética. Ele vai aumentar a minha força e os meus níveis de coordenação, de resistência, de velocidade, de flexibilidade. No caso de pessoas diabéticas, que nós vamos falar lá na frente, vai aumentar a minha tolerância à glicose, porque a diabetes é a intolerância à glicose, né? Vai melhorar também a função dos meus sistemas corporais, ou seja, o meu metabolismo vai funcionar com maior equilíbrio. Então, olha a gama de benefícios que o exercício físico traz a nível corporal, a nível de saúde, a nível de qualidade de vida. Aqui nós não estamos nem comentando dos benefícios relacionados à socialização, à interação, à superação de limites, tá? Então, por isso, vamos praticar exercício físico, ok? Definimos atividade física, definimos exercício físico, mas saúde. Como você conceituaria, como você definiria com as suas palavras saúde? Quando se fala em saúde, no que você pensa? Doença? Ausência de doença? Qualidade de vida? Será que a saúde está relacionada somente com a ausência de doença? Será que eu sou um indivíduo que não apresento nenhuma comorbidade, nenhuma doença? Será que eu tenho saúde? Ou será que a saúde é muito maior do que a simples ausência de doença? Olha como a Organização Mundial da Saúde define saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Direito social inerente à condição de cidadania que deve ser assegurado sem distinção de raça, de cor, de religião, de ideologia política, condição econômica. Saúde é direito de todos. A saúde é assim apresentada como um valor coletivo. Então, o que é que a gente pode tirar desta definição da Organização Mundial da Saúde? O que é que nós podemos apreender? Que a saúde está relacionada diretamente com a economia, que a saúde está relacionada diretamente com o trabalho, que a saúde está relacionada diretamente com a infraestrutura do local em que eu vivo, do local em que eu moro. Então, as condições de moradia, as condições de saneamento básico, a educação, a alimentação, tudo isso está relacionado à saúde, ok?
Vamos lá, vamos seguindo. Olha, o que a gente acabou de falar. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Quando eu estiver falando, quando vocês estiverem ouvindo esse conceito de saúde, nós estamos falando de um conceito de saúde ampliada. O conceito de saúde ampliado, tá? Quando a gente estiver falando só da ausência de doenças, aí é um conceito mais médico, um conceito mais medicalizado, um conceito mais restrito de saúde. Então, fica a dica. Conceito de saúde ampliado, completo bem-estar físico, social e mental. E aí eu já dei a dica para vocês, mas vamos refletir. E as condições de moradia, saneamento básico e segurança interferem nas condições de saúde da população? Será que se você mora num bairro que não tem saneamento básico, não tem esgoto, será que isso interfere na sua saúde? Se você mora num bairro muito violento, que tem diversas mortes, diversos assaltos, isso interfere na sua saúde? E se você mora, de repente, em uma casa que não tem infraestrutura, isso interfere também na sua saúde? Sim. Acabamos de ver que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, se eu moro num bairro muito violento, de repente a minha saúde mental vai estar abalada, vai estar comprometida. Né? E a questão da segurança, a questão do saneamento, tudo isso está relacionado diretamente com a questão de infraestrutura. Então, lembrando, conceito ampliado de saúde, ok? Não esqueçam disso. E o Enem trabalha muito com esse conceito ampliado de saúde, certo? Agora nós vamos entrar nas capacidades físicas. Para falarmos de capacidades físicas, precisaríamos entender o conceito de exercício, o conceito de saúde e o conceito de atividade física. Então, o que são as capacidades físicas? São ações musculares e processos motores que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos. Nada mais é do que todos os atributos físicos que são treináveis. Tudo aquilo que eu consigo treinar e melhorar no meu corpo para que a minha saúde e a minha qualidade de vida esteja de acordo com o que é para estar, isso a gente chama de capacidade física. Então, todos os atributos treináveis que vão me deixar com uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. E aí eu pergunto para vocês, que tipos de capacidades físicas podemos treinar? O que podemos treinar no nosso corpo? Nós podemos melhorar nossa velocidade? Podemos melhorar nossa resistência? Podemos melhorar nossa flexibilidade? Podemos melhorar nossa força? Nossa coordenação motora? Sim, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar cada uma dessas capacidades físicas para vocês entenderem. Flexibilidade é a capacidade física que se caracteriza permitindo uma máxima amplitude do movimento em uma ou mais articulação sem causar lesão. Não vamos confundir alongamento com flexibilidade, tá? Flexibilidade ela é uma capacidade física treinável e é a maior amplitude realizada por uma determinada articulação, ok? Então, temos aqui na imagem um exemplo de flexibilidade. Um exemplo de flexibilidade. Uma outra capacidade física que é treinável, que conseguimos evoluir, é a resistência. E ela se caracteriza... O que é resistência? Se caracteriza pela realização de movimentos durante um considerável período de tempo, sem perder a qualidade da minha execução. Então, vamos supor que hoje você vai se dispor a percorrer uma distância de 3 quilômetros. E você vai correr durante esses 3 quilômetros. Então, você vai trabalhar aí a sua resistência. Durante um considerável período de tempo, digamos aí que em 15, 16 minutos, para um indivíduo que é treinado, ele vai conseguir, durante 15, 16 minutos, percorrer esses 3 quilômetros sem perder qualidade da execução. Ele vai manter um ritmo de passada, um ritmo de respiração, um ritmo de corrida. Isso é treinável.
Ah, professor, mas eu fui correr 3 quilômetros com 1 minuto, com 1 minuto eu já cansei, andei. Claro, seu corpo não está habituado, não está treinado para isso. Por isso que a resistência é uma capacidade física, porque ela pode ser treinada. E aí, não só a corrida, mas, por exemplo, quando nós estamos ali na sala de musculação, na academia, nós também precisamos de resistência para executar, de repente, alguns apoios de frente, alguns abdominais, alguns exercícios que são ali passados pelo professor que está nos orientando, tá? Então, a resistência, ela é um atributo físico treinável, capacidade física. Outro atributo físico treinável é a nossa velocidade. E o que é a velocidade? É a execução de uma sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima. Eu vou executar determinado movimento com o máximo de intensidade possível. Então, eu quero correr uma distância de 100 metros. 100 metros é uma distância curta. Então, eu vou correr na intensidade máxima. Eu também tenho a velocidade de reação, reagir de forma rápida, intensa a determinados movimentos. Então, aí eu trago como exemplos as corridas do atletismo, né? As velocidades que a gente tem aí nas provas que a gente chama de provas rasas, porque aí as provas de fundo já são mais voltadas para o que a gente acabou de falar, que é a resistência. Então, as provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e também ali 800 metros são provas de velocidade, ok? Também trabalhamos a velocidade na natação, né? Uma prova de 50 metros na natação é uma prova muito rápida. Então, eu tenho ali que dar a minha intensidade máxima, o nível de braçada, o nível de pernada também tem que ser muito rápido, intensidade máxima. Muitas vezes os nadadores nem respiram nas provas de 50 metros, ok? Vamos falar também da agilidade. Quem aqui poderia pensar agora, mas o que é agilidade? Quem aqui conseguiria definir agilidade? Então, agilidade nada mais é do que movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Para eu ser ágil, eu também tenho que ser veloz. Então, se eu estou numa posição X, vou para uma posição Y, depois eu vou para frente, vou para trás. Que tipos de brincadeiras lá na educação física vocês acham que desenvolvem as agilidades de vocês? Quem aqui já brincou de pega-pega, né? Em que eu preciso correr, me deslocar, muitas vezes me esquivar, me abaixar, ir para um lado e para o outro. Então, eu estou sendo ágil, né? A agilidade está dentro dos esportes. Eu preciso ser ágil, dependendo do esporte que eu vá praticar. Então, a questão da agilidade, movimentação rápida, mudança de direção. Falou em mudança de direção, fica a dica, hein? Estamos falando de agilidade. Falou em mudança de direção, estamos falando em agilidade. Falou em amplitude de movimento, estamos falando em flexibilidade. Tá? Vamos lá. E o equilíbrio, que nada mais é do que a realização dos mais variados movimentos com o objetivo de quê? Sustentar o meu corpo sobre uma base. Então, hoje eu estou em pé porque eu tenho equilíbrio. É só relembrar lá na infância, né? A criança começa a engatinhar, daqui a pouco ela fica em pé, ela cai, porque ela ainda não tem equilíbrio. A partir do momento que ela começa a se equilibrar, e aí nós vamos aprimorando esse equilíbrio. Olha aí o equilíbrio sobre corda, um exemplo. E tudo isso, pessoal, está dentro de uma capacidade física maior que a gente chama de coordenação motora, tá? Tudo isso é controlado aí pelo nosso cérebro. Então, lembrando mais uma vez, capacidade física, tudo aquilo que eu posso treinar, tudo aquilo que eu posso melhorar, todo o atributo físico que eu posso melhorar. Tranquilo? Vamos seguir? E aí? Vamos refletir. Dentre as capacidades físicas estudadas, qual a mais importante para o desenvolvimento do ser humano? Qual a capacidade física que você considera mais importante para o desenvolvimento do ser humano?
Será que é flexibilidade, agilidade, resistência, força, equilíbrio? Não existe a habilidade física ou a capacidade física mais importante, porque as capacidades físicas elas são interdependentes. Não esqueçam dessa palavra. As capacidades físicas são interdependentes. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora de outro assunto muito importante, que são as doenças crônicas não transmissíveis, siglazinha lá DCNT. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças crônicas não transmissíveis são definidas como um conjunto de doenças que englobam as cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças crônicas e neoplasias. Todas essas doenças têm em comum diversos fatores de risco comportamentais que vão permitir a mesma abordagem na sua prevenção. Então, por isso que elas estão dentro de um mesmo grupo, porque apresentam comportamentos em que a abordagem para prevenir essas comorbidades vão se dar da mesma forma. Ok? E aí, se eu perguntar para vocês, que tipos de doenças crônicas não transmissíveis nós temos hoje na nossa sociedade? Que doenças crônicas não transmissíveis se relacionam hoje com o exercício físico? Com a atividade física? Vamos lá. Vamos pensando. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de óbitos no mundo, gerando perda de qualidade de vida, alto grau de limitação nas atividades de trabalho e lazer, além de impactos econômicos para as famílias, comunidades e as sociedades em geral. Elas se caracterizam por diversos fatores de risco, muitos deles silenciosos, podem ser de origem não infecciosa e estão associadas às deficiências e às incapacidades funcionais, ou seja, estão relacionadas diretamente ao nosso corpo, ao nosso movimento, muitas delas relacionadas aí ao nosso gasto energético, aos nossos níveis de capacidade física, perda de equilíbrio, perda de velocidade, perda de resistência, por exemplo, tá? Então, vamos adiante. Uma das doenças crônicas não transmissíveis mais conhecidas e que hoje é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde é o sedentarismo. Você sabia que um indivíduo, para deixar de ser sedentário, ele tem que praticar no mínimo 250 minutos de atividade física por semana? E se eu for dividir isso de segunda a sexta apenas? Eu vou tirar o final de semana. Vou colocar só de segunda a sexta, tá? 250 minutos por semana, eu colocando ali de segunda a sexta, vai dar 50 minutos diários de atividade física. Mas eu estou falando aqui de atividade física planejada, estruturada, atividade física com um objetivo. Ou seja, estou falando de exercício físico. Ah, professor, mas eu costumo fazer 20 minutos de atividade física diária, numa intensidade moderada, numa intensidade vigorosa. É válido? Sim. Nós estamos falando de 50 minutos diários de uma atividade física regular, uma atividade física moderada, mas se você pratica numa intensidade mais elevada, você pode reduzir sim esse tempo de atividade física, tá bom? Então, sedentarismo está relacionado com a prática ou não de exercícios físicos, que são atividades físicas orientadas, montadas ou estruturadas para aumentar ou melhorar a capacidade física, mental e o nosso sistema corporal no geral. As novas diretrizes recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica. Aqui nós estamos falando de atividade aeróbica, moderada a vigorosa. Seja por semana para todos os adultos, inclusive quem vive com doenças crônicas ou incapacidade. E uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Então, para os adultos, 50 minutos diários. Para as crianças,
60 minutos diários, até pela capacidade genética e pela capacidade de gasto energético que as crianças possuem, ok? Aqui uma foto de um indivíduo sedentário, que está muito ali ligado às tecnologias, se alimenta de forma inadequada, não pratica atividade física, ok? E nós temos também uma outra doença crônica não transmissível que está muito relacionada com o sedentarismo, está muito relacionado também com problemas genéticos, mas na maioria dos casos relacionado à falta de exercício físico, à falta de hábitos alimentares, que é a obesidade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à minha saúde, à sua saúde. Por isso que nós temos aí diversas classificações, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Né? Uma pessoa ela é considerada obesa quando o seu IMC é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. E a faixa de peso normal está entre 18 e 24. O que é o IMC? É o meu índice de massa corporal. Né? É o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Essa formulazinha aí vocês sabem, já devem ter estudado. Né? Então, quando o meu IMC está maior ou igual a 30, isso já indica sinais de obesidade. Nós estamos falando aqui de gordura corporal, nós não estamos falando de massa muscular. Tá bom? Aqui uma figurinha de indivíduos obesos. Né? Vai seguindo aqui a linha do tempo. Chegou, obesidade. E aqui a figura ilustrando aí o que seria a obesidade. E a diabetes. Mas a diabetes nós vamos falar na nossa próxima aula. Ok? Então, se liga, na nossa próxima aula a gente vai continuar o tema das doenças crônicas não transmissíveis, vamos falar sobre diabetes, vamos dar continuidade no nosso conteúdo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.